Olá, começa agora Pessoas de Valor, aqui na Santa Cecília TV, e hoje a gente tem um programa muito especial, porque eu consegui arrastar aqui para de casa, onde a gente grava os programas, nesses espaços maravilhosos, um cara que não está saindo muito de casa, mas não só por causa da pandemia, mas também tá aí com umas dificuldades técnicas, né? Ele vai falar depois um pouquinho. Ivan Sheida, obrigado, Ivan, pela tua presença. Eu fico muito feliz de ter conseguido tirar você, né, para vir aqui. Tô brincando, claro, tirar de casa, né? Mas o motivo de ele ter vindo não foi o Pessoas de Valor, não foi o Ari Brito, foi o nosso outro convidado, porque hoje a gente tem o Daryl, que já participou também aqui do Pessoas de Valor, só que a gente ainda não tinha feito essa triangulação. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar junto com Pessoas de Valor. De valor. Né? Eu sempre gosto de pensar, né, assim, nesse nome, as pessoas elogiam, poxa, o nome do programa, o programa é legal, tá? A gente já consolidou. Hoje o programa tem apoio da de casa, tem apoio da Célula Mater, do laboratório lá do Carlos Eduardo, que é um parceiraço, da BRH, né? Então os profissionais de RH também sabem da importância, né, de a gente discutir essa questão do desenvolvimento humano, mas tem alguns programas que antes de gravar eu mesmo fico um pouco ansioso pela junção das partes. A gente veio de um período bastante complicado, né, bem nebuloso, por conta de uma pandemia que ainda está aí. Inclusive a gente está gravando aqui, mas com todos os cuidados. A de casa, inclusive, já está funcionando, mas também com todos os cuidados. Então, uso de máscaras, nossas máscaras estão aqui, ó, do lado. A gente só tirou para gravar, para não ficar o áudio muito esquisito para vocês, né? Mas a gente está vivendo um momento, digamos, energético do planeta, um momento de psique das pessoas, um pouco complicado, porque existe o vírus, existe o Covid-19, mas a gente ainda vai começar a sentir os efeitos de um confinamento muito agressivo que o planeta viveu. Começar com você. Na tua percepção, por todo o conhecimento, pelo trabalho que você desenvolve, né, e até pensando também pelo antropólogo que você é, tal, como é colocar uma população do planeta dentro de casa, obrigado a não sair de casa por causa de uma pandemia? Que efeitos colaterais que a gente pode prever daqui para frente? No início eu achei que a humanidade ia ter uma mudança profunda. No começo eu pensei que essa imposição que você coloca, as pessoas estarem obrigadas a estar dentro de casa e, enfim, num confinamento que as aproximaria dos seus valores, eu achei que isso ia ter um efeito bastante positivo até. Mas depois a gente começa a analisar que não é só uma pandemia de doença, é também uma pandemia econômica e em médio e longo prazo, e aí eu estou falando de 12 meses, 18 meses, talvez também uma pandemia de saúde mental. E na saúde mental ou na saúde emocional, chame do que quiser, as pessoas entram num turbilhão que é igualmente pesado, né? Então, a gente conversando aqui antes, a gente está falando de frequências e a vibração que isso traz para as pessoas. E uma boa parte da população está girando numa frequência muito pesada e negativa. E isso traz os efeitos de daqui 12 meses, 18 meses, de um colapso de saúde emocional. Tá. Agora, Ivan, vamos lá ser um pouquinho mais... Eu sempre falo da pergunta de $1 milhão, aquela coisa para já colocar os dois pés no peito do entrevistado, né? No caso, a gente tem vivido aqui na humanidade a morte que a gente, de certa forma, o próprio suicídio normalmente era colocado para baixo do tapete. Então, luto era uma coisa assim, que de vez em quando abria um telejornal para falar, olha, o cara morreu ali, um assassinato, alguma coisa toda, e depois ia para o cenário político, econômico e tal. E, de repente, hoje o luto está predominante na mídia e o luto está predominante na vizinhança, né? A gente tem vizinhos que faleceram, a gente tem familiares que faleceram, e aí essa questão da vibração que você coloca, né? Como para o nosso telespectador que tem visto e que tem que acompanhar, sair dessa vibração do medo? Existe essa fórmula, por isso que eu falei que a pergunta é de $1 milhão, porque se você responder agora aqui, quem está assistindo vai ter o privilégio de aprender. Eu entendo da seguinte forma, eu sou espiritualista, né? Eu acredito que, bom, conviver com o luto, todos nós já convivemos, né? Todos nós já tivemos pessoas da nossa família, amigos, parentes que já faleceram. Então, eu acho que isso não é uma novidade para as pessoas. A novidade é o impacto que a mídia está dando na relação da quantidade de mortos que está acontecendo. Então, você tem um impacto midiático muito intenso, né?
por uma infinidade de questões que eu não vou nem abordar, não interessa ser abordado aqui. Mas nós precisamos viver o luto. O luto precisa existir. Para você chorar todo aquele teu sofrimento, você precisa passar por isso. E não simplesmente, não existe. Porque esse sentimento de perda, né, ele vai interferir na vida da pessoa. Ela tem que passar por aquilo. Todos nós precisamos passar por isso. Mas, como se diz, a vida deve continuar, a vida continua, né? E o que a gente faz como mecanismo de aquele que não perdeu ninguém, mas que vive com medo e que vive com medo da possibilidade de perder alguém, a gente precisa sair desse padrão mental, desse nível de frequência. Eu recomendo aos meus pacientes, aos meus amigos, o seguinte: o David Hawkins ele tem uma tabela, ele criou uma tabela, era um psiquiatra americano que desenvolveu uma tabela de frequências vibracionais relacionadas à emoção. Então, como medo, ansiedade, rancor, mágoa, isso tem frequências muito baixas, abaixo de 100 Hz. E ele fala que a gente precisa ter mais de 200 Hz de vibração. E ele acredita que a tabela dele vai de 20 Hz, que é a pior frequência que você pode ter, que é vergonha, até 1000 Hz. 1000 Hz ele atribuía a Jesus Cristo, Buda, só os grandes avatares que passaram. Mas ele acreditava que nós, os seres humanos normais, conseguiríamos alcançar o que ele chama de iluminação, que é 700 Hz ou mais, através de meditação. Então, a meditação é um grande instrumento para você transcender esse nível de frequência vibracional e de sentimentos negativos, né? Como o Daryl falou assim, muita gente tem preconceito, muita gente não gosta, tudo mais. Uma frequência um pouco menor, mas muito elevada também, é a alegria, com 540 Hz. E alegria você encontra assistindo hoje teatro não dá para rir, né? Eu sempre recomendei para os meus pacientes, olha, vai para o teatro assistir comédia, o importante é rir. A terapia do riso que tantos preconizam por aí, né, é essencial pelo mecanismo de elevar a sua frequência vibracional. Então, entrar no YouTube, muito fácil entrar no YouTube e você assistir. Existem vários comediantes, stand-ups, filmes, né, onde você possa dar risada e dessa forma elevar a sua frequência vibracional a 540 Hz. Isso é uma das coisas muito baseada no trabalho do Pat Adams, né, que é o Doutores da Alegria. Então o pessoal se fantasia de palhaço, vai para um hospital e com brincadeiras deixa as crianças ou os pacientes internados. Aqui na Unisanta nós temos o Fisioterapeuta do Sorriso há mais de 20 anos, que desenvolve um trabalho similar. E o lema do Fisioterapeutas do Sorriso é: um sorriso vale mais do que um remédio. Porque na medida em que o indivíduo se alegra e sorri e se diverte, a frequência dele se eleva. Quando a frequência eleva, o campo eletromagnético que o circunda se estabiliza, começa a captar energia do meio ambiente e ativa os programas de regeneração e cura que nós temos dentro de nós. Cura só existe uma, autocura. Só você pode se curar, mas você só vai se curar se você estiver equilibrado energeticamente. Uma das formas de você se equilibrar, elevar sua frequência vibracional, é se alegrar através de comédia, através de coisas que te façam rir. Isso é fundamental, principalmente dentro dessa frequência que nós estamos vivendo de medo. Para de assistir televisão, ouvindo notícia ruim, lendo os noticiários ruins. Faça coisas e leia coisas e assista as coisas que te façam ficar feliz, alegre. É a única forma de você poder elevar a tua frequência no momento desse. Olha aí, fica a dica, né? É aquela coisa, né, que eu sempre falo, né? O programa tem essa energia também de levar algo positivo, né? E os dois aqui são especialistas nisso. A gente vai fazer um intervalo muito rápido e a gente volta já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Até já!
O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e lembrando que o programa tem o apoio, né, da BRH, do Laboratório Célula Mater, da De Casa, que é esses lugares mágicos que a gente grava, incríveis, né? E tanto o laboratório como também a De Casa estão funcionando já normalmente aqui, porque tem gente que fala, mas poxa, tá lá gravando na De Casa, tá tudo com distanciamento, com álcool gel, tem todo um cuidado, né, com hora marcada no caso, então assim, é bem legal de vocês poderem passar aqui ou ligar, agendar uma visita com o pessoal da De Casa. E a mesma coisa o laboratório, que o laboratório na verdade bombou, né? O Carlos Eduardo, a gente conversa muito lá, porque muita gente fazendo teste, eles têm todos os testes, né, com toda a qualidade que precisa, realmente para não ficar aquela coisa do falso negativo e tudo mais que muita gente reclamou nessa época. Mas agora no bloco 2 a gente prometeu que não vamos falar mais em Covid, e aí para não falar em Covid eu queria trazer um pouquinho o trabalho de vocês, porque vocês estão atendendo e claro, a gente falou muito dessa coisa de aumentar o trabalho desses atendimentos, tudo, e aí eu queria então voltar para aquele link lá do autoconhecimento. Às vezes a gente fala da autoajuda, do autoconhecimento, como se a pessoa fosse ler um livro e fosse se curar ou fosse se conhecer melhor. É importante ter esse suporte externo? Eu acredito que você consegue encaminhar uma pessoa para que ela se empodere de mudança interna em até pouco tempo, semanas às vezes, dias. Porque às vezes o que falta para a pessoa é justamente poder compreender que o evento, seja ele qual for, ele não é bom nem ruim necessariamente. Ele é o que você o torna com suas emoções, seus pensamentos. É o significado, né? É o significado que você dá. Se eu estou constantemente atribuindo um significado negativo a alguma coisa, a coisa não pode ser boa, nunca. Eu não posso aprender dela. Porque vai girar na frequência que a gente estava falando aqui. Se eu consigo entender que o evento por si só é um evento por si só e que eu posso dar a ele um encaminhamento que eu não teria dado antes, simplesmente porque eu não conseguia enxergar isso, já é um grande passo dado para um equilíbrio. Claro que tem muitas ferramentas que a gente aplica. A psicologia positiva, a psicologia da energia, traz uma caixa de ferramentas cheias de opções para a gente poder aplicar para cada pessoa naquele momento, né? Mas se a pessoa não tem ideia que um simples processo de tapping, que é
EFT, que são os tapinhas, com uma ressignificação de uma memória, vai trazer a ela uma tranquilidade muito grande com relação àquela memória. Se ela não sabe disso, ela vai continuar girando naquela memória e na frequência que ela... E assim, o terapeuta, nesse caso, por exemplo, essa coisa multidisciplinar, o terapeuta pode também identificar que tipo de instrumento, de mecanismo que a gente vai utilizar para o tipo de pessoa, por exemplo. Porque você falou de tapping, aí eu lembrei já do Ivan, trazer o Ivan também para a questão do Rolfing, né, que a gente lá no Arquitetando Emoções, a gente vivenciou um final de semana lá e conversou muito sobre isso. De repente você pega, por exemplo, uma técnica dessa e não serve para todo mundo, ela não se aplica para todo mundo. Aí eu trago você, Ivan, no caso você como o cara, né, a gente sempre fala, né, poxa, a fisioterapia é importante, muitas vezes a gente está falando de fisioterapia da questão do corpo físico, mas essa conexão da energia do corpo físico, da cura, eu sempre, e eu acho que isso eu aprendi contigo também, a gente já trouxe isso até em outros programas, a gente não tem como curar o corpo físico se a gente não curar a energia da pessoa, né? Então, o interessante, como eu comentei antes, o processo de cura, ele está dentro do indivíduo, né? Todos os programas de regeneração e cura do seu corpo estão dentro de você. Por exemplo, se você fizer um corte, né, você não precisa falar células se reúnam, por favor, para cicatrizar. Não, existe um programa no corpo para você desenvolver isso. Da mesma forma que você não fica pensando para o teu estômago fazer a digestão do seu alimento, o seu intestino absorver nutrientes. Existem programas específicos dentro do corpo para realizar esses processos de captação de nutrientes, de reparação de tecido, de cicatrização e tudo mais. O que acontece é que se tudo isso é mantido e coordenado por um equilíbrio energético. Como a gente comentou, se você tem um desequilíbrio do teu campo, e o desequilíbrio é provocado por sentimentos e pensamentos negativos. Na medida que eu tenho pensamentos e sentimentos negativos com uma frequência muito baixa, isso altera toda a estrutura do campo eletromagnético. Então, quando nós entramos nesse processo de equilíbrio, nós conseguimos nos reparar e entrar num processo de autocura. E como dentro da fisioterapia, as ferramentas que a gente tem, a acupuntura é um processo, né? A acupuntura funciona como, as agulhas de acupuntura funcionam como os botões do tuning, da sintonia no corpo. Então, as agulhas elas são posicionadas em determinados pontos no corpo para ressintonizar o corpo e a frequência eletromagnética que o envolve e dessa forma produzir o equilíbrio e o indivíduo acessar esses processos. Da mesma forma que a osteopatia ela trabalha também o campo energético. E a gente, todo indivíduo que está desequilibrado, ou por exemplo, as pessoas estão num processo de estresse muito grande por conta do medo, né, que vem passando. Esse processo de estresse, o corpo na realidade nós temos o sistema nervoso, ele tem dois pedais, um acelerador e um freio. O acelerador é o sistema simpático, é o que te deixa ligado numa situação de luta ou fuga. Então, ou você está preparado para fugir ou está preparado para lutar. Então, você está em constante alerta, é o estado do estressado, né? O parasimpático, ele te leva para o repouso, para o relaxamento, para um sono reparador. Então, o cara que estiver em simpaticotonia, ele não dorme direito, ele tem um sono leve, ele tem má digestão, ele tem dores corporais, porque a musculatura dele está constantemente tensa. A circulação dele, o fluxo sanguíneo, ele vai para os músculos para ou fugir ou lutar, e aí diminui o fluxo sanguíneo no interior do corpo, então o intestino absorve mal os nutrientes, o estômago faz uma má digestão, e dessa forma ele não consegue se nutrir. Como ele dorme mal, ele não consegue se reparar, e nós só conseguimos nos reparar, o corpo só se repara quando ele está em parasimpático. Eu acho que é até legal, assim, até por conta dos três aqui que tem os conhecimentos que temos, né, trabalhar um pouco essa questão da respiração, né? Porque quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de regressão, quando a gente fala de hipnose, dos vários tipos de hipnose, na prática a gente também está trabalhando, ou se a gente vai no biológico ou pelo mental, a gente de certa forma também está buscando esse equilíbrio e muito passa pela questão da respiração. O pulmão é o que a gente pode controlar. A respiração é um elemento que a gente tem como controlar. E o que se descobriu é que o sinal que vem de alerta e fuga, ele, de alguma forma, passando pelo nervo vago, ele pode ser interrompido no pulmão.
Você tem 1/1000 de segundo para interromper esse processo. 1/1000 de segundo. Mas se você estiver treinando a sua capacidade respiratória, ou as suas reações respiratórias, você cria mais tempo entre a fuga e a luta antes de você reagir de uma forma violenta para alguma coisa. E tudo hoje é predador, né? Uma conta para pagar, o semáforo que você pega é um predador. E você está constantemente acionado com isso. A respiração vai fazer. Só que se a pessoa está travada, você tem que aplicar algumas técnicas para ajudar a pessoa a poder voltar a ter a possibilidade de fazer esse processo respiratório. Não é automático para todo mundo. E às vezes você fica surpreso, você fala para a pessoa, infla mais um pouco, e ela simplesmente não consegue. Quando então daí você parte para alguns bons exercícios de reequilíbrio do nervo vago, que ajuda demais. Uma coisa que ninguém sabe provavelmente, ou que uma parcela pequena das pessoas sabe. O que eu faço para estimular o nervo vago? Toma um banho gelado todo dia. É um exemplo. Você não consegue tomar esse banho gelado todo dia, lava o rosto com água da geladeira. Então tem muitas coisas que às vezes a pessoa desconhece, de novo voltando ao papel do terapeuta, que ele consegue indicar para a pessoa como que ela estimularia o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, para que a pessoa encontre novamente um equilíbrio que a permita entrar em descanso e relaxamento. Porque a pessoa às vezes está tão automático, o comportamento que ela porque às vezes consegue. a gente fala assim, pô, mas eu não queria estar estressado, mas ela não tem mecanismos para poder fazer o retorno daquilo, né? Me parece que teve uma época que era assim, isso aí é holístico, isso aí não sei o que, a ciência não aceitava muito. E hoje até o próprio SUS aceita várias técnicas integrativas, o Debs que já falou aqui algumas vezes, tal, até por ele ser médico psicólogo, e hoje ele trabalha com constelações familiares, então ele tem essa visão bastante ampliada. A medicina oriental, esses conhecimentos milenares vieram para ficar? Eu acho que elas nunca saíram, né? A diferença... cresceram. Cresceram demais, cresceram demais agora. Mas a questão é, elas vieram para, inclusive, ser amplificadas. O grande babado desse negócio é que esses caras já sabiam de todas essas coisas 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, e veio alguém que colocou a racionalidade no processo, porque você precisa ter evidência absoluta comprovada e depois provada de novo e mais algumas vezes, para que isso seja demonstrado como possível. A questão é, todo o processo de cura acontece em nível quântico. Todo ele acontece em nível quântico, da minha observação, do meu processo de reajuste interno. E esses caras já sabiam disso. A gente tem que, como o Dério falou, né, isso nunca teve fora, né, anatomia de corpos energéticos, os indianos estudam isso há 10.000 anos. Os chineses publicaram o primeiro tratado sobre disfunções energéticas ou bioenergopatias, doenças provocadas por alteração do campo energético há 5.000 anos. Né? Então, o que aconteceu na realidade é que, principalmente, religiões punitivas, principalmente a Igreja Católica, durante todo o processo de Inquisição, queimou muita informação que era usado, e isso tudo era tratado como bruxaria, né? Foi colocar agulha em alguém, queimar alguma coisa, dar umas ervas para curar as pessoas, isso era visto como bruxaria, né? E fez um grande desserviço à cultura, né, e à humanidade, e nós atrasamos milênios. Estamos atrasados milênios no processo terapêutico por conta de imperadores e por conta da política e da religião, do poder da época, que foi destruindo o conhecimento, né, durante milênios. Aí a gente perdeu milênios de conhecimento por conta disso. E a gente vê que hoje, por todo o processo que o planeta vem passando, um processo de transmutação, nós estamos mudando de frequência, né? E isso vem se aflorando cada vez mais. Então, como as pessoas, como vocês estavam comentando sobre o nível de percepção, de evolução espiritual, de autoconhecimento de cada um, isso é um processo que não tem fim, isso não tem como acabar, isso pode ter em algum processo um pouco de obstáculo, porque existem outras forças nesse universo que também não querem que a gente desenvolva tanto.
Mas é um processo infinito, o processo de evolução. E a gente vai continuar evoluindo, vai continuar aprendendo, e todos esses conhecimentos que durante milênios foram oprimidos, né? Hoje cada vez estão mais em evidência, porque nós sabemos que todo o processo de disfunção e doença é provocado por alteração energética. Então, tudo o que já se praticava há milênios na China, na Índia e nos países do Oriente, que já eram realidade, eu acredito, existe um livro do Chico Xavier, do Emmanuel, se eu não me engano é A Caminho da Luz, alguma coisa assim, que fala dos povos de outras dimensões, povos evoluídos, como dizer, extraterrestres que vieram para a Terra e formaram várias comunidades no nosso planeta. Isso está descrito pelo Emmanuel, por um livro do Chico Xavier. Vários outros, né, como Os Exilados de Capela, e infinitos outros livros que dizem que nós somos colonizados por espíritos que vieram de outros planetas, que não alcançaram evolução moral lá, mas tinham evolução intelectual, e trouxeram isso para cá. Os trajetos dos meridianos de energia no corpo só foram comprovados na década de 60 através de isótopo radioativo, né? Os pontos foram comprovados só há 40, 50 anos atrás, 50 e poucos anos, no máximo 60 anos. Se pôde comprovar isso, o que já era descrito há mais de 5.000 anos, né? Os indivíduos não tinham como identificar especificamente aquilo. A própria ressonância magnética funcional, que hoje consegue identificar uma série de coisas, principalmente na área de comportamento, na área neurológica, e que também há 5.000 anos atrás já falava essa questão. Então, muito desse conhecimento veio de fora, né? Esse conhecimento veio de fora, e por isso ele é um conhecimento que permeia todo o universo e vai continuar conosco cada vez mais, porque essa é uma grande realidade, né? Eu tenho certeza que todos esses conhecimentos continuarão e se aprimorarão, evoluirão durante os próximos centenas de anos aí. Muito bom. Agora a gente finaliza o programa passando os contatos de vocês, porque as pessoas estão assistindo e falam assim, como que eu falo com o Daryl? Né? Tá no Instagram, no WhatsApp, passa pra galera para poder entrar em contato contigo, quem quiser falar, porque eu tô cansado, às vezes eu tô fazendo isso até, né, uma novidade no programa, porque às vezes as pessoas mandam um WhatsApp lá pro programa, porque a gente coloca no GC, falando, olha, eu quero falar com o Mariano, eu quero falar com o Ivan, eu quero falar... Aí lógico que eu passo o contato, né, dos meus convidados, mas agora você pode entrar em contato direto com eles. Como que as pessoas falam com você? Eu acho que o caminho mais simples é um site, www.suasaudeintegral.com.br, ou meu nome, Daryl_Champlin, no Instagram, ou Sua Saúde Integral no Instagram também. Hoje não tem mais limitação. Se você quiser encontrar, você vai encontrar. É domínio público, digamos. E o Ivan? O meu também pelo Instagram é Ivan Sheida, né, no Instagram. A gente coloca no GC também, fica tranquilo, porque às vezes as pessoas, como escreve tal, tá aparecendo aí no vídeo de vocês. E eu acho que o caminho mais fácil é por ali. Legal. Pelo Instagram mesmo. Legal. Senhores, programa maravilhoso, claro, né? Eu quando comecei, antes do programa, já falei assim, fazer um programa com eles dois vai ser, né, sonho de consumo, porque eu sabia que o programa ia ser impecável, maravilhoso, porque os dois têm um conhecimento incrível, né? E eu espero que você tenha gostado. Fica com a programação da Santa Cecília TV e Pessoas de Valor, você já sabe, volta na semana que vem.